Abra sua Bíblia comigo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Vamos todos? Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Repita comigo, dia após dia. Vamos lá agora, igual o coral da Helenice. Já, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus. O apóstolo Paulo estava falando isso à igreja de Corinto, e o final desse texto, no último verso, ele diz: assim fixamos os olhos naquilo que se vê, que não se vê, mas no que não se vê. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se vê, pois o que se vê é transitório no dia a dia, mas o que não se vê é eterno, é para sempre. E quando Deus me deu esse texto, eu o chamei de demasiadamente humano. É o que nos torna não enxergar o que não se vê. Demasiadamente humano. Você pode repetir comigo essa frase? Demasiadamente humano. É o tema dessa palavra. Ser humano nos impede de enxergar o que não se vê. E no dia a dia, quase sempre, nós não vemos as coisas que precisamos ver. Vou citar um exemplo da minha vida. Eu gosto de pregar citando exemplos. Isso é uma benção, que a gente tem que pregar o que a gente vive. A minha avó, chamava avó Nenê, ela morou com a minha mãe um tempo. Quando meu avô faleceu, minha mãe trouxe ela para casa. Filha mulher, aquela coisa das antigas, né? Não sei se hoje é assim, mas antigamente era assim. E a minha avó passou a fazer parte da minha criação. Eu me lembro que eu tinha uns 10, 11 anos, 12 anos, e ela estava lá. E a avó vai lá, parte da criação. E ela era assim, muito contida, ela era muito na dela, ela não se intrometia nos ensinamentos que a minha mãe me dava e nem o meu pai me dava. Mas no momento, eu me lembro bem, como se fosse hoje, nos momentos que nós estávamos sozinhos, ela dava os pitacos dela. Ela falava as coisas dela. E uma das coisas que ela falava para mim, que eu não esqueço até hoje, porque é fato, não dá para esquecer, toda vez que eu me olho no espelho eu lembro. Ela falava assim para mim: olha, filho, hoje você come esse x-tudo às 11 da noite, mas daqui a um tempo você não vai conseguir fazer isso mais, porque você é menino novo, mas daqui a um tempo esse x-tudo não vai fazer digestão 11 da noite na sua barriga. Eu falava: tá brincando, vó, como é 2 hoje? Uma coca e 2 x-tudo. Você come hoje porque você é novo, mas a avó está te ensinando, não faz isso. Lá na frente vai fazer errado. Passa-se os anos. Esses dias, ou uns anos atrás, porque faz tempo que eu não faço mais essas artimanhas, né? Com exceção de quinta-feira. Eu lembrei de você. Quinta-feira nós inventamos de comer um x-tudo. E lembrei dessa história. Mas acho que a gente comeu x-tudo para me lembrar dessa história. Sexta-feira. Eu fui comer um x-tudo de noite, uns anos atrás. E eu passei mal. O estômago não trabalhou direito. Eu falei: nossa, minha avó falava isso. E é verdade. Tudo que minha avó falava era verdade. Aí fui começar a lembrar. O sal na comida.
Toma lá o remedinho da pressão, porque o sal era muito. Cuidado com a friagem depois do chuveiro. Esses dias me deu uma torcicolo, eu fiquei 3 dias com o músculo do pescoço doído, porque eu moro no 20º andar, e eu abri o vidro, um tantinho assim, pastor Elcio, do vidro aberto, deu um canal de vento, e eu escovando o dente, tal. A Regiane falou, mas você levantou da cama bem? Você está com o pescoço, foi bater um vento aqui agora. Eu lembrei da minha avó, demasiadamente humano, mas as coisas que ela me ensinava, mas eu era muito humano, eu não lembrava e falava, tem que ouvir o que essa vó está dizendo. Eu não ficava atento às situações que ela me ensinava. Eu estou contando aqui 3, 4, para você entender onde eu quero chegar com isso. Porque como humanos que somos, a gente não acredita se a gente não vê. Mas nessa mensagem, nessa manhã, eu quero que você aprenda, eu quero que você entenda o que o Espírito tem de advertência para nós nesse dia, para que nós melhoramos o nosso caminhar, para que nós melhoramos a nossa vida cristã, e para que nós sejamos felizes. Amém? E esse dia eu estava lendo um livro, eu aprendi que a felicidade não é um lugar. A felicidade, ela não está em um lugar, melhor dizendo. Ela é o caminho. Eu desejo ser feliz, eu vou comprar um carro novo. Você comprou o carro novo, você foi feliz naquele dia. No outro dia, os caras da seguradora já te ligam e falam, ó, o seguro aumentou. No outro dia chega o IPVA, você fala, o IPVA aumentou. No outro dia você vai vender eles, fala, perdi meia da nota. Mas tinha tudo, banco de elétrico, aquecia o banco, não sei o quê, blá, blá, tudo. O carro não vai te trazer felicidade. Vou mudar de casa. Aumentou a água, o condomínio, aumentou a distância. A felicidade não é o lugar. Vou mudar de amigos. 3 meses depois, está todos os mesmos problemas, porque os problemas estão em vocês, estão nas pessoas. A felicidade não é o lugar, a felicidade é o caminho. O caminho é você saber lidar com as coisas não tão humanamente no dia a dia, que Paulo dizia, e começar a enxergar o que Deus tem para você, como cristão. Eu anotei aqui, o homem não é uma máquina biopsíquica. Ele é mais do que isso. Você não é só um organismo de vontades, de sentimento e de inteligência. O que você é? Você é mais do que isso. É muito mais. E nós chamamos de o Espírito. O Espírito que transcende tempo e espaço. Nós somos formados de corpo, de alma e de espírito. Não só de vontade, sentimento e inteligência, mas somos formados pelo poder de Deus que habita dentro de nós. O apóstolo Paulo chamava esse muito mais de homem interior. E eu separei algumas diferenças aqui para dar uma humanizada, né? Senão fica difícil da gente concluir a mensagem. Para você entender e falar, não, esse pastor, esse Éder, esse irmão sobe lá, ele fala umas coisas assim que está num nível que eu não consigo chegar. Não, vamos ser um nível humano, mas com a graça e a espiritualidade de Deus, para que a gente consiga aprender. A diferença entre o espírito e a carne, ela baseia no seguinte termo: o homem exterior é carne, é corpo. Esse é fácil a gente entender. Está sujeito a desgastes naturais, está sujeito ao tempo. Adoece, envelhece, enfraquece, fica sênil. Que palavra sênil? Sênil é declínio gradual do envelhecimento. Esse é o homem exterior. Vai passando-se os dias e você vai sofrendo esses desgastes. Esse homem é instintivo. Ele tenta sobreviver todo dia. Ele tem fome, ele come. Pode fazer um jejum de intermitência aí. 12 horas, 24 horas, sei lá, tem gente que aguenta até mais. Mas se não comer, vai falecer. Tem sono, dorme.
tem apetite e desejo, vai logo buscar saciar. Esse é o homem exterior. E o interior? O interior ele tem uma diferença. O interior é o que transcende. Está destinado a ir além dos limites biopsíquicos. Ele sai fora de ter fome e come, de ter sono e dorme. Ele vai num patamar diferente. O que Jesus disse sobre isso? Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Repete comigo essa palavra. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ué, vem cá. Se nós somos inteligentes, que somos, então nós temos que firmar a nossa vida no espírito. No nosso espírito, é esse espírito que ele está dizendo. Não é no espírito de Deus, é no espírito seu, o espírito que Deus soprou na sua vida. Então você precisa se basear naquilo que é forte. Não é assim que a gente faz? A gente não avalia todos os dias. Eu vou me amparar e vou me segurar naquilo que é forte. Então se o espírito é forte e a carne é fraca, eu passo o espírito na frente da carne, amém? Como que eu faço isso? O espírito é forte, a carne é fraca. Ele estava se referindo a duas dimensões, carne e espírito. Quando ele se refere ao reino de Deus está dentro de vós, Jesus não fala, de certa maneira ele diz, olha, o reino de Deus está dentro de vós. O que ele está dizendo? Aí é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está dentro de você. Dentro do quê? Do corpo? Não, dentro do seu espírito. Dentro do que é forte para você. Espírito é espírito, o espírito se comunica com o espírito. Espírito não se comunica com a carne. O Espírito de Deus não se comunica com o seu corpo, somente com o seu corpo. Ele se comunica com o que está dentro de você, aquilo que ele deixou em você. Deus não é experimentado através das biopsíquicas. Não. Deus, ele externa. Ele é experimentado através do Espírito. Ele está aqui nesta manhã tentando comunicar com você. Está tentando entrar na sua mente através dessa palavra, através daquilo que você está ouvindo. Ele já tentou trabalhar isso através dos louvores, massageando a sua carne, vai lá, olha, você veio aqui é para louvar, para adorar, para ouvir. Espírito Santo, vem me encher, Espírito Santo, o Senhor é a minha graça, o Senhor é a tua luz, vem me encher, se eu estou difícil, se o momento está difícil, venha me encher, e o Espírito está falando com você, ele está tentando se comunicar com o seu espírito, e o inimigo vem tentando atrapalhar, ele vem colocando os compromissos da segunda-feira, ele vem tentando colocar o compromisso do almoço que você tem agora, ele vem tentar colocar o compromisso da noite, a atividade que você tem durante o domingo, extra curricular, extra igreja, e ele vem falando, mas eu quero te dizer que o Espírito nesta manhã, ele quer falar no seu coração, ele quer deixar uma marca na sua vida, porque se você está se sentindo ou trabalhando demasiadamente humano, hoje você vai tomar uma direção espiritual e vai dizer, eu não tenho poder mais sobre a minha vida, porque eu vivo diante do Espírito de Deus, que se comunica com o meu espírito. Deus, ele é extremamente detalhista. Ele criou o homem, deu vida ao homem, soprou o espírito do homem, o homem se corrompeu ao pecado, ele criou uma fórmula de se relacionar com o homem novamente através de Jesus. Jesus é o nosso sacerdote, é o sumo sacerdote, é o que nos conecta a Deus. Jesus é o nosso rei, Jesus é a nossa vida. Uns acreditam em Buda, uns acreditam em Maomé, uns acreditam em santos formados por mãos de homens, mas eu e você acreditamos em Jesus Cristo de Nazaré, que veio através de uma concepção divina, através de uma vida humana, para que eu entendesse nessa manhã, que tem como eu ser um homem diferenciado no meio dos humanos. E uma das coisas que me chamou a atenção é que Jesus
30 anos viveu como homem e não apareceu para nada. Mas nos 3 últimos anos da sua vida, ele fez o ministério, e a gente está aqui até hoje, falando de um homem que fez o ministério em 3 anos, realizou milagres em 3 anos, e, pasmem, deixou ensinamento para uma eternidade, através de 3 anos, singelos, simples anos. Pode qualquer cientista, historiador, revolucionário falar de Jesus o que quiser, mas não existe neste mundo homens que possam fazer o que Jesus fez. Esses dias eu estava lendo uma matéria lá nos Estados Unidos, eu vi que estão contestando Einstein já, estão contestando Darwin, estão contestando cientistas que deixaram histórias e ensinamentos para também muitas longas jornadas. Mas eu nunca vi ninguém tentar contestar Jesus com propriedade, dizer, olha, isso ele não fez. Por quê? Porque Jesus é divino. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu puxei aqui um ensinamento que eu chamei de lego mental, que ele fazia. Ele desmontava os legos mentais. E o exemplo de hoje, eu queria ler o texto da história, porque às vezes pode ter alguém que não conhece. Está lá em Lucas 19, capítulo 1. Eu até tento, irmão, mas não dá. Do 1 ao 9. Se tentar ler sem, confunde o não, sem o não, o é complicado. Tá lá? Vamos ver? Zaqueu, o publicano. Jesus fez uma desmontagem mental em Zaqueu. Ele desmontou Zaqueu. Vamos ver? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver com quem era Jesus, mas sendo que de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Agora, como tudo não é flores, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Glória a Deus. Esse é o pano de fundo do exemplo do desmonte que Jesus fez com Zaqueu. Jesus andava no meio da massa, da multidão, sem perder de vista o indivíduo. Zaqueu estava ali doido para ver Jesus, porque Jesus vinha realizando os milagres. E Zaqueu tinha um vazio dentro dele. Que vazio é esse? O espírito de Zaqueu era empobrecido, porque ele não conhecia, ele não sabia. E pior do que isso, ele foi eleito por Roma para cobrar os impostos. O domínio em Israel era de Roma. O domínio ali era romano. E eles estavam, sim, moendo o povo. Não é difícil quando o governo moe? A gente sabe bem do que é isso, né? Não é difícil quando o governo moe o povo lá na maquininha lá de moer carne? É horrível, a gente passa no limite. E o cenário que existia ali naquela época era esse. Era eles moendo o povo, querendo, arrancando dinheiro, enfraquecendo o povo, deixando o povo fraco, para que eles continuassem sob o domínio.
me dá um imposto. E o Zaqueu era judeu entre os povos, mas o Roma diz, vamos pegar esse cara que conhece todo mundo, e ele vai pegar o dinheiro de todo mundo. Mas aquilo não era suficiente para ele. Mas Jesus, e eu quero falar uma palavra profética para você nessa manhã, Jesus, ele consegue enxergar o indivíduo no meio da massa, no meio da multidão. Eu quero dizer que desde o momento que você levantou hoje, que você acordou hoje, que você estava fazendo a sua decisão se viria no culto da manhã ou no culto da noite, Jesus já olhou no seu coração e já entendeu a sua necessidade e direcionou você para a palavra certa que você precisava receber hoje. Seja essa aqui, ou seja a da noite, não importa o ministrante, porque quem é o de agora ou quem é o de noite, não está falando de si, está falando de Deus, está falando do que Deus quer para a igreja, porque Deus vem para adornar a igreja através da palavra. Então nós temos aqui 300 pessoas, 400 pessoas, não sei dizer, a igreja está cheia, daqui eu estou vendo cheia, alguns bancos vazios ali, mas a igreja está cheia. Deus consegue enxergar a sua individualidade, Deus consegue enxergar o seu coração, a sua alma, o seu âmago, Deus consegue enxergar a sua necessidade, como Ele enxergou a de Zaqueu em cima de uma figueira brava. Não importa a dor que você está sentindo, ou não importa a gratidão que você está sentindo, que a gente tem mania de só focar as coisas ruins, né, pastora Nilza? Mas vamos focar as coisas boas também. De repente você está com o seu coração grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, e bota uma dúvida e fala, será que Deus está vendo o tanto que eu sou grato para Ele replicar isso de novo na minha vida? Deus está te enxergando, porque os olhos dele são como chama de fogo, que nada pode impedir a sua visão. Deus enxerga a individualidade. E eu quero te dizer uma coisa ruim também, ou uma coisa ruim não, eu quero dizer uma coisa de atenção. Cuidado, se você está tentando se esconder de Deus ninguém se esconde. Deus enxerga tudo. Jesus olhou lá e disse, Zaqueu, desce. Mas Zaqueu desceu rapidamente. Ele não tinha dito que ia entregar os seus bens. Ele não tinha dito que ia dar nada. Ele não tinha dito que ia fazer as coisas que ele falou no segundo momento. Ele só tinha dito, Senhor, eu estou aqui. E Jesus disse, eu vou posar na sua casa. Jesus não falou, vou posar na sua casa, porque a sua casa tem colchão lá, pillow top. Jesus não falou, vou posar na casa de Zaqueu, porque lá em Zaqueu vai ter carne assada, leite e manteiga. Na casa do outro lá não, vai ter só o pão sírio. Mas na de Zaqueu vai ter carneiro assado. Jesus só falou, vou posar na sua casa. Ou seja, Jesus selecionou, escolheu Zaqueu, pelo que ele tinha entendido que Zaqueu queria. O que Zaqueu queria? Zaqueu queria ser cheio daquele poder que emanava de Jesus. Se você entra aqui nessa igreja há 10, 15, 20, 30, 2, a 1, a 6 meses, e ainda não foi cheio do poder, você não teve a transformação que você desejava, é porque está faltando de você uma entrega total e verdadeira aos pés de Jesus. E quando eu digo uma entrega total e verdadeira aos pés de Jesus, não é que eu estou dizendo que você não aceitou a Jesus, não é isso. Eu estou dizendo que está faltando você entregar a Jesus. É diferente o verbo aceitar do verbo entregar. Eu aceito, aceitou, você começa a congregar. Depois que você aceitou, você se entrega no dia a dia. Você solta as cordas da sua vida e deixa Ele começar a comandar. Vamos frequentar uma célula? Vamos. Vamos frequentar um ministério da igreja? Vamos. Vamos apoiar um ministério? Vamos. Vamos orar? Vamos. Vamos reunir? Vamos. Vamos fazer Universidade da Vida? Vamos. Vamos enriquecer o conhecimento? Vamos. Vamos melhorar o nosso ensaio? Vamos. Vamos cantar no coral? Vamos. Fala, Jesus. Vamos. Aí você começa a se entregar. Zaqueu se entregou. Aí depois que você se entrega, o que aconteceu? O povo olhou e falou, mas esse aí é publicano, esse rouba, esse é um inferno.
Jesus vai morar, vai dormir na casa de um pecador. Aí começam as críticas. Ei, você, depois de se colocar na posição de vitrine, blindex, vai tomar pedrada mesmo. Vão falar de você, vão criticar você, vão denigrir você, vão falar que você mudou de posicionamento, de ideia, vão falar que você não é mais o mesmo, você era melhor do jeito que era, vão falar A, B, C, D, E, Z, H. Mas isso não importa, importa que Jesus entrou na sua vida, você aceitou Jesus, entregou para Jesus, recebeu o poder de Deus e vai mostrar para as pessoas que Jesus veio para desmontar os raciocínios morais e imorais das pessoas que não enxergam o poder que Ele tem de transformar as vidas. Agora, a palavra-chave desse momento é que Jesus, como alguém que veio para mudar, começou a mudar a vida de Zaqueu. Ei, irmão, isso é abençoador demais. Jesus mudou a vida de Zaqueu no primeiro segundo. Você que está achando que Jesus não tem o poder de mudar na sua vida, Ele tem o poder de mudar nesse segundo, nesse instante, agora. Ele tem o poder de começar a mexer a chave da sua vida. Talvez o reflexo disso você não sinta agora. Você está no banco aí me ouvindo, como é que você vai sentir? Mas você vai começar a sentir ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Quem sabe tem reflexo que você vai sentir daqui a um ano, mas você vai lembrar e dizer, aquele dia que eu fiz isso, aquilo, o lego mental da minha mente desmontou e eu comecei a pensar como Jesus, Ele transformou e mudou. No segundo que Jesus desceu da árvore, o povo meteu a pedra Jesus desceu da árvore, não. Zaqueu desceu da árvore. O povo meteu a pedra em Jesus, dizendo, ele é pecador, você não pode ir lá. Jesus já mudou a vida de Zaqueu, porque ele era um publicano, com foco no dinheiro, ele era mau. A primeira coisa que ele fez, ele disse, olha, se eu tenho defraudado alguém, eu vou ressarcir 4 vezes mais. Ei, olha aqui para mim. Um cara que está ligado no dinheiro, um cara que está sentado. Irmãos, nós estamos vendo aí no Brasil o escândalo danado. Ninguém roubou nada, ninguém fez nada, ninguém comprou nada, ninguém reformou nada. O nego está preso há 3 anos e não entrega nada. O tal do dinheiro é um troço mais agarrado que tem para as pessoas largarem. Quem não tem Jesus? Mas Zaqueu, na mesma hora, ele falou, eu devolvo 4 vezes mais. Jesus já começou a mudar a vida de Zaqueu no segundo instante. Amém. Eu devolvo. Alguém que estava alicerçado existencialmente no dinheiro e teve a disposição de abrir mão daquela riqueza acumulada, é uma evidência que o lego mental foi substituído imediatamente. E eu chamo isso de mudança de mente. Eu chamo de arrependimento. E eu chamo de recomeço. Vamos repetir essas frases? Essa é a pirâmide do aprendizado. Às vezes você fala assim, toda hora fica mandando repetir. Isso é técnico. Isso é comprovado cientificamente. A pirâmide do aprendizado, que você vê, o que você ouve, o que você ouve, o que você repete. Os professores estão passando a cabeça assim. Isso é real. Vamos repetir? Mudança de mente. Arrependimento. E recomeço. Tudo isso aconteceu no mesmo segundo que Jesus chegou na vida de Zaqueu. Eu queria que você pensasse aí 30 segundos. O que está precisando mudar na sua vida? Aqui na sua mente. Enquanto eu tomo a minha água aqui, eu quero que você pense 30 segundos. Pensa que você está numa árvore. Brava, uma figueira. A vida é como uma figueira brava. É cheia de dificuldades. É cheia de desafios. As pessoas estão te olhando. Estão te observando. Tem uns que querem que você caia de ponta cabeça dessa árvore e morra. Tem uns que querem que você morra lá em cima, sem comer, porque a figueira era brava. A Bíblia ela é tremenda, irmã. Porque ela é brava, sabe por que ela era considerada brava? Porque ela não tinha fruto. Ela é brava, ela é ruim.
Ela não tinha fruto, ela só tinha galho e espinho. O cara queria, tem gente que está querendo que você morra aí em cima, porque aí em cima não tem fruto. Pensa. Você acha que foi fácil? Zaqueu decidi falar, vou descer, vou mudar a minha vida agora. E eu fiquei pensando que isso é um mistério de Deus tão grande para a vida de Zaqueu, porque Zaqueu no mesmo segundo foi transformado e soltou aquilo que ele tinha de garantia. O dinheiro, os ganhos ilícitos, e recebeu Jesus na sua casa. Nesta manhã eu queria que o Espírito confirmasse sobre a tua vida, e sobre a minha vida também. Eu gostaria que Ele confirmasse essa transformação. Eu gostaria que o Espírito confirmasse a transformação sobre a sua vida. Que Ele confirmasse na sua mente, dizendo, olha, você realmente, João, Maria, José, você está no caminho certo, você está transformado. Alguma coisa que precisa ainda se mover no meu sentido, que nesta manhã, que se mova ao sentido de Deus. Se existe alguma pedra no meio do caminho, que você venha chutar essa pedra com uma botina de bico de ferro. Não vai machucar o teu pé. Que você vai empurrar, ele vai falar em nome de Jesus, sai da minha frente, empecilho, que me faz não me aproximar mais de Deus. Sai da minha frente, empecilho, que me deixa aqui em cima dessa árvore, que não tem fruto. Sai da minha frente, empecilho, que não me deixa me aproximar dos manjares do rei, da mesa do Pai, do pão, do leite e do mel. Em nome de Jesus, levante a tua mão. Senhor, em nome, Pai, eu te peço que as transformações que aconteceram na vida de Zaqueu continuem acontecendo na vida da tua igreja nesta manhã. Espírito Santo de Deus, que o Senhor que desmontou a equivalência mental de Zaqueu, desmonta os nossos pensamentos humanos e tira, Senhor, a humanidade da nossa mente e coloca-nos no local espiritual do teu desejo, da tua vontade. Amém. Partimos para o final. Quando nós falamos de arrependimento, de recomeço, está até propício, né? Quando eu estava chegando no final desse esboço, pastor, eu falei, nossa, está bem propício, porque todo ano a gente reprograma, né? Todo ano a gente recomeça, a gente reprograma. Tem uns que começaram o ano semana passada, tem uns que começaram logo dia 2, tem uns que nem pararam, mas só pelo fato de virar o ano 31 para 1º, começa a fazer a sua reprogramação, então recomeçar. Eu queria citar um exemplo de um recomeço que às vezes você desanima do recomeço. Eu aprendi com um pastor amigo meu, chamado Walter Landim, um pastor lá de Guarulhos. A gente caminhou junto um tempo. Ele veio aqui para... não lembro a cidade, acho que é Ituverava. Viradouro. Ele veio para Viradouro e ele não tinha amigos. E aí eu decidi ser amigo dele. E eu ia lá em Viradouro visitar ele. Já pensou, sair de pastorear uma igreja em Guarulhos e vim para pastorear em Viradouro, né? Nada contra Viradouro, mas é uma cidade bem pequenininha. E eu saía aqui, de 15 em 15 dias, eu ia lá em Viradouro visitar ele. Mas eu sabia por que eu ia. Eu achava que eu estava ajudando ele, mas na verdade ele estava me ajudando, porque ele tinha experiência, ele contava as experiências. E uma experiência que ele contou foi do recomeço, baseado na vida de Noé. E eu queria que você aprendesse isso, porque tem muita gente que já desanimou. Hoje é dia 13. Tem gente que já desanimou. Estou falando errado ou não? Tem gente que já desanimou no dia 13. Desanimei. Porque o recomeço é muito mais difícil do que o começo. Pensa comigo. Noé, quando entrou na arca, juntou todos os animais e colocou junto da arca, fechou a porta daquela arca. A última cena que ele viu foi o quê? Pastos verdejantes, né? Cenários, sunset maravilhosos, porque aquilo era maravilhoso. Dava cada foto de Instagram maravilhosa, assim, a hashtag sem filtro. Era aquilo que ele viu. Palmeiras,
Porque os animais estavam ali, aquilo ali era um reflexo do Éden. Vai lá, vê lá, você vai ver que é isso, está escrito. Mas depois de um tempo, né? Chove, chuva sem parar. Para não se apegar nos detalhes, ele desceu e abriu a porta. O que ele viu quando ele abriu a porta? Não ia dar uma foto de Instagram e Facebook. Ele viu um cenário do caos. Quem se lembra? Esses dias teve de novo, mas acho que o mais famoso é aquele terremoto da água, como é que chama? Tsunami. Quem se lembra? 2000 teve um tsunami. Você viu aquela água vindo e lambendo a Indonésia. Depois, quando a água foi embora, quem se lembra? Noé viu um negócio parecido com aquilo. Era puro barro. Era uma destruição eterna. Na mente dele era eterna. Ele falou, como é que eu vou fazer? Não dá nem para descer. Eu vou falar coisa de pregador agora, porque eu não tenho base técnica científica para provar, mas eu acho que a gente pode navegar nesse pensamento. Ele deve ter levado uns 60 dias para descer a rampa. Ele ficou com aquela porta aberta ali assim, ó. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos tentar? Vamos. Até o meio do joelho. Não dá. Pega o elefante é mais grandão. Vai. Não, a girafa, agora não dá. Ele foi maçando aquela terra, o sol foi batendo, foi secando, ele foi andando. Depois ele pegou o pedaço que ele enxergava, aí ele foi indo. Irmãos, o recomeço é muito pior do que o começo. Eu quero dizer que quando você nasceu, você começou. Depois que você começou, todos os anos você recomeça. E você não pode desanimar com as dificuldades que vêm diante da sua frente. Porque Noé tinha o Espírito de Deus e a promessa de Deus disse, Noé, da tua família, eu vou gerar e gerar outras, e nós vamos fazer uma nação, porque vocês foram purificados. Em nome de Jesus, quando você aceitou Jesus, você foi purificado, e da tua vida Deus vai fazer uma potência, Deus vai fazer uma grandeza, Deus vai fazer grandes empresas, Deus vai fazer grandes negócios, Deus vai fazer grandes missionários, Deus vai fazer grandes coisas, Deus vai fazer tudo, grandes homens de Deus, da tua vida, Deus vai fazer grande família. Eu não acredito mais, passou o meu tempo, minha família não. Em nome de Jesus, o recomeço é pior do que o começo, mas se baseie na vida de Noé e olhe o quanto ele foi insistente e ele conseguiu vencer as dificuldades. Amém? Concluindo, nós temos 3 atributos de Deus muito conhecidos. Esses é da escola dominical. Quem é do tempo da escola dominical aqui? Quem já frequentou escola dominical? É bastante gente. Escola dominical é aquela escola que tinha todo domingo de manhã, as igrejas, elas nasceram com escola dominical, transferindo conhecimento. Onipotência, onipresença e onisciência. Deus pode tudo, está em todo lugar e conhece tudo. Depois de um tempo, quando eu fui fazer o meu curso de teologia, eu aprendi mais 2, e até um terceiro que não é considerado atributo, mas ele é muito mais a nosso benefício, chamado transcendência e emanescência. Transcendência. Para você entender o que é, a pergunta que você tem que fazer é onde Deus está. Transcendência. As religiões asiáticas, elas não entendem o que é transcendência. Porque muitas delas dizem que Deus é sol, Deus é a luz, Deus é a natureza, Deus é o mar, Deus é o céu. E eles vão pegando as criações e vão se fazendo com que se ele fosse aquilo.
Mas Deus não é sol, mas Ele criou e Ele está lá no sol, dando a energia para o sol. Deus não é mar, mas Ele criou o mar. E Ele está lá. Então, para você entender a transcendência, diz, onde Deus está? Deus está em tudo, porque Ele é criador de tudo. Depois, você precisa trazer isso para você. Porque Deus não é sol, mas está no sol, Deus não é lua, Deus não é as estrelas, mas Deus não é terra, mas e você? Você ficou fora dessa conta, né? Aí a emanescência, a pergunta e a afirmação, a afirmação que você tem que fazer para você entender a emanescência é: Deus está dentro de mim. Eu não sou Deus, mas Ele está dentro de mim. Emanescência, Deus dentro de você, emanando, fazendo a transformação, dia a dia, te mudando, te fortalecendo, te enriquecendo, deixando você apto para viver a vida que Ele te deu. Lembra que eu falei no começo da mensagem? Que a felicidade não está em um lugar, ela está no caminho. É Deus dentro de você te mantendo todos os dias vivo e dizendo: olha, isso já é felicidade, você está vivo. Isso é felicidade, você está abençoado. Isso é felicidade. Ah, mas está ruim, a coisa aconteceu. Eu te livrei do pior, você não viu o que aconteceu, era pequeno, do que ia acontecer. A emanescência, Deus dentro de você. E eu te pergunto, você está sentindo Deus dentro de você? Amém? Você está sentindo Deus movendo você? Você está sentindo Deus abençoando você? Então glorifique o nome dEle, por quê? Porque Ele está presente na sua vida. Mas isso tudo como que é apresentável? Através da transparência. A transparência é o quê? A transparência é Deus dentro de você, e as pessoas veem aquilo que ela não tem a capacidade de ver. Ela vê Deus através de você. É transparente. Eu estou aqui e caminhando, vocês não conseguem enxergar Deus, mas eu tenho a fé que Deus está comigo aqui. Até porque a minha mão já até esquentou, os meus pés já até pararam de suar, a minha mente parou de tremer, porque toda vez que você vem aqui, você fica assim, mão fria, pé suando, mente tremendo. Depois você percebe, não, Deus está comigo, a palavra está fluindo, está acabando já, é Deus comigo. Então eu sei que Deus está comigo. Você não enxerga Ele, mas Ele está aqui. E daqui para lá também é igualzinho, porque a gente vai pregando e a gente vai vendo as pessoas fazendo assim, fazendo assim, 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 assim. É Deus dentro de você. É Deus dentro de você. Ai, Jesus, é verdade, eu estava pensando errado. É assim que eu estou fazendo, eu estou certo. Eu não enxergo Deus em você, mas a transparência de Deus faz com que você reflita Ele dentro de você. Está claro isso? Está claro isso? Então, para a gente fechar, eu queria convidar o grupo de louvor e convidar você a ficar em pé, que eu tenho um convite especial para aqueles que desejam ser completamente felizes. É um desafio que Deus colocou no meu coração. Você está buscando a felicidade. Tem até um filme, né? Em busca da felicidade e tal, bem bonito. Mas o filme vai só melhorar a sua vida dentro daquele momento. Mas essa felicidade que eu quero te apresentar, ela é eterna. Você entendendo a transcendência que Deus está dentro de você, a emanescência que Ele faz com que você se mova, a transparência que o seu testemunho ele é refletido através das mudanças que Deus causou na sua vida, e entendendo que a felicidade não está em nenhum lugar, porque se você entender que ela está em um lugar, a não ser, aí eu vou deixar aqui uma palavra de atenção, eu sei que existe um lugar que a felicidade é eterna, é os céus, é assim, amém, eu entendo, você também entende, mas até chegarmos aos céus, nós não podemos ser infelizes, amém? Nós não podemos ser infelizes, nós temos que ser felizes.
Temos que ser felizes em Cristo Jesus. Então, se a felicidade é o caminho, não é um lugar, eu tenho um texto bíblico que está em João 14,6, que diz: eu sou o caminho, aleluia, a verdade e a vida. Você pode glorificar o nome de Jesus? A felicidade é o caminho. Quem é o caminho, Márcio? É Jesus. É Jesus. É Jesus que é o caminho. É Jesus, o Rei dos Reis. Você está no caminho certo, irmão. Tira essa dúvida do seu coração. Tira essa tristeza do seu coração. Tira essa inconfiança do seu coração. A coisa mais terrível no ser humano é a falta de confiança. Tira isso do seu coração. Você está no caminho certo. Deus já falou com você e já mostrou o ponto que você precisa mexer na sua vida nessa manhã. Mas Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Ele disse: ninguém vai a Deus. O que eu disse? Deus é a alegria eterna, não é? Porque é o céu. Se Deus é a alegria eterna, ninguém vai ter alegria eterna se não for por Ele. Seja feliz em nome de Jesus. Que a alegria do Espírito Santo transcenda sobre a sua vida nesse ano de 2019. Se você entrou aqui triste, abatido, amargurado, se você entrou cheio de dúvida, nesta manhã o Espírito Santo está falando com você, vai alegrar o seu coração, vai deixar você aqui prontinho para um ano perfeito, na perfeita vontade de Deus. Eu queria fazer um convite para você que ainda não aceitou Jesus. Eu entendo, diante da palavra de Deus, que você não aceitou Jesus, você não está no caminho, então você não é feliz. Eu quero te convidar para felicidade, quero te convidar para alegria. Se você puder só levantar sua mão para mim te conhecer, você não vai precisar vir aqui na frente. Eu quero orar por você aí onde você está. Não quero agredir a sua pessoalidade e eu não quero te deixar constrangido. Eu quero só conhecer você. Se você nunca fez uma oração de entrega, levante sua mão aqui, eu quero te ver. Tem uma vida lá atrás. Tem uma vida lá atrás. Eu quero orar por você. A igreja pode dizer amém? Amém. Tem outra aqui? Outra vida aqui. Eles estão decidindo ser felizes como vocês. Aleluia. Alguém que está perto dessa jovem pode dar um abraço nela? Alguém que está perto da moça de verde ali pode dar um abraço nela, por favor? Esse é um abraço de Cristo para você. É um abraço da igreja em Segec. É um abraço do pastor Wilson, nosso apóstolo, que está de férias. Eu acho que eu vou montar no carro, vou lá em São Paulo essa semana ver ele. Se ele não voltar, eu vou lá. É uma igreja abençoada. Essa igreja que você está abençoada. Olha para o seu vizinho aí, fala para ele: Du, essa igreja é abençoada. Marcos, essa igreja é abençoada. Lucas, essa igreja é abençoada. Priscila, Mateus. Como é que é o nome da pequena? Manuela. Essa igreja é abençoada. Aleluia. Pastor Elcio, obrigado, porque eu te conheci um dia naquele casamento. Pastora Nilza, obrigado. Essa igreja é abençoada. Zé Guilherme, Carol, essa igreja é abençoada. Agora eu quero fazer um segundo convite. Deus é contigo. Deus é contigo. Eu quero agora que você levante a sua mão. Eu quero orar por você. O convite agora é o desafio do ano de 2019. Você vai ser desafiado agora a ser tão feliz que você vai ser um homem transparente. Você vai trazer as pessoas para esta casa através do seu testemunho. Eu não estou falando de religiosidade, não estou falando de encher a igreja. Eu estou falando de transformar vidas. Trazer para esta casa, às vezes, não é trazer fisicamente, viu, Pati? Viu, Lô? Às vezes não é fisicamente, às vezes não vem na hora, mas você vai trazer através do seu testemunho. Vem, 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 vem. E a pessoa fala: eu quero, mas não é possível, como ele é feliz. Não é possível, como eu estou aqui nessa figueira brava que não tem fruto e eu não sou feliz.
Não é possível que as pessoas me atacam pedra. Eu não sou feliz. Eu quero ser feliz igual fulano, igual ciclano, igual Beltrano, igual ele, igual aquele, igual a mim. Eu quero ser feliz através do seu testemunho. Você vai ser transparente, porque Deus está dentro de você, porque Deus transcende em você, porque você não é demasiadamente humano, mas você é espiritual. Amém? Levanta a tua mão. Eu vou orar por você. São 11h25. 2 minutos nós vamos encerrar o louvor com o coro desse hino e depois o culto acabou. Eu não quero ver ninguém embora, hein? Porque quem for embora vai perder o relacionamento, o worship aqui entre os irmãos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor me deu essa palavra. O Senhor sabe como o Senhor me deu essa palavra. O Senhor sabe a maneira e a forma que o Senhor transmitiu essa palavra para mim. E eu quero que agora, Senhor, essa transparência, Deus dentro de nós, através do nosso testemunho, venha multiplicar as forças da tua igreja. Venha multiplicar as forças desta igreja, desses amigos que aqui estão. Senhor, eles estão aqui sendo agora, Pai, potencializados e capacitados através da tua palavra, a sermos homens de Deus, mulheres de Deus, vidas transformadas, para que o teu evangelho alcance, Senhor, as nações, para que o teu evangelho alcance, Senhor, os bairros, para que o teu evangelho alcance os vizinhos, os condomínios, para que o teu evangelho alcance os amigos de trabalho, para que o teu evangelho alcance os amigos de escola, para que o teu evangelho alcance aqueles que estão à nossa volta, os amigos do clube. Deus, em nome de Jesus, para que o teu evangelho alcance aqueles que estão olhando para nós, procurando defeito, mas que eles não enxerguem esse defeito, que eles venham ver a tua graça sobre a nossa vida. Multiplica a nossa força, multiplica, Senhor, o nosso testemunho. Venha dentro de nós, que nós possamos ser transparentes, que eles não nos vejam, mas Cristo em nós é a esperança da glória, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.